E aí, tudo bis? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast para falar da área de operações, falar sobre as dificuldades, algumas tendências aí dessa área e principalmente falar um pouco sobre inteligência artificial. Acho que é um tema que está incrustado em todas as áreas, né, hoje da empresa, e aqui eu acho que tem uma oportunidade legal da gente extrair bastante conteúdo. Mas antes, né, apresentar a BIS, nós somos uma infraestrutura de serviços bancários e financeiros. Temos uma solução multi, que é multi-benefício, multi-moedas, multi-contas, multi-crédito, que é 100% personalizada. Então, cartão com a marca, aplicativo, portal, tudo com a marca da empresa, valorizando branding, pertencimento, entre outros produtos ali de base, serviços de soluções de pagamento. Então, entra lá, bis.com.br, nas redes sociais, Made by Bis, no Instagram, no LinkedIn, dá uma conferida, que é bem legal os nossos produtos e serviços. E sem mais delongas, né, indo aqui para o nosso episódio de hoje, estou aqui, né, sou gerente de marketing da BIS, acompanhado do nosso diretor de operações, Adriano Serrano, e nosso convidado especial, o nome dele é Guilherme Bonarotti, mas todos conhecem ele como Bona. O Bona construiu uma carreira na área de operações, liderando empresas com faturamento de 120 milhões no ano e equipes de 800 pessoas. O Bona se tornou especialista em estruturação de times multidisciplinares, gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes. E também é criador do podcast Pílulas de Conhecimento, onde semanalmente recebe convidados para compartilhar insights sobre carreira e liderança. Seja bem-vindo, Bona. Pô, obrigado aí a vocês dois pela recepção. Tá bonito aqui, eu que faço um podcast caseiro, assim, em casa, sem câmera, sem vídeo, tá aqui com todo mundo aqui, o pessoal que tá aqui por trás, ó, o pessoal que tá aqui vendo não sabe o que tem por trás. Não sabe aqui como é que tá. Tem toda uma equipe por trás, mas queria te agradecer, parabenizar aí pela BIS, por esse projeto que inicia agora, que eu acho que tem muito a ver com vocês. Acho que o podcast, eu sou um cara que sou apaixonado por isso, acho que o podcast ele leva muita informação para quem precisa. Então acho que é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo, e agradecer pelo convite. Espero que a gente discuta bastante aí sobre operações, sobre IA, né? Já conheço esse cara já faz alguns anos, então nós temos boas histórias para contar, né, Serrano? Acho que boas, divertidas histórias, e espero que a gente possa ter um papo bacana. Com certeza vai ser muito bacana. A gente está muito feliz de receber você aqui também hoje. E vamos lá, né? Sem mais delongas, né, Serrano? Acho que até mesmo antes de entrar ali na parte de operações, que a gente tem um script aqui, mas é o feeling, né? Feeling. Tava conversando com o Serrano ontem, a gente tava falando sobre IA, né? A gente tem conversado constantemente sobre IA, e o nosso papo ontem foi... Hoje a gente tá na IA generativa, ChatGPT, gerador de imagem, entre outras coisas, e acho que tem uma AGI ali, que é o próprio Serrano já trouxe esse ponto. Algumas pessoas falam que ela já está funcionando no ChatGPT, outras não. Se você puder até explorar um pouco melhor esse tema, Serrano, para gente aprofundar. Bom, acho que é uma boa a gente começar abrir essa conversa assim, sobre esses estágios da IA, né? Que acho que isso vai ser bastante esclarecedor para a gente poder desdobrar depois aí, as conversas, né? Enfim. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com esse cara que é meu amigo aqui, trabalhamos juntos, já foi meu chefe, enfim, não posso desmentir nada do que você falou aí, que ele já foi isso, foi aquilo, que é tudo verdade, né? Mas vamos lá. Falando então, só para a gente abrir a conversa sobre essa história da IA, das AGIs, né? O que são as AGIs? Eu não sou especialista em IA nenhuma, tá? Mas vou trazer aqui aquilo que eu estou estudando. A gente vive hoje o primeiro estágio da inteligência artificial, são as inteligências artificiais generativas, né? São os ChatGPT, os Gemini, os Grok da vida aí, todos esses que estão nesse momento, tá? Os especialistas dizem que o segundo estágio da inteligência artificial é o chamado AGI, né, ou Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral. Qual que é a diferença dos dois, né? Que a AGI ela vai ser capaz de ter a cognição que o ser humano tem, né, a cognição de pensamento. Então, ela vai se equiparar ao pensamento humano, né? A capacidade cognitiva dela vai ser tão boa, tão grande, que ela vai se equiparar ao que o ser humano é capaz de fazer hoje, em termos de pensar, refletir, recriar, pensar numa solução nova, pensar naquilo que está fazendo, né? Como ela está fazendo, né? Um exemplo clássico que tem para ilustrar isso é quando você pega um médico e ele pensa e reflete sobre a forma como ele trabalha, como ele pode usar uma técnica diferente para melhorar, para ter um resultado diferente, né? Achar novos medicamentos, novos tratamentos. Então, isso é a capacidade cognitiva que diferencia a gente hoje da inteligência artificial, né? Então, quando as AGIs
começarem a estar entre nós, ou se é que já não estão, né? A gente vai ter essa equiparação. Então, o CEO lá da OpenAI falou uma semana atrás, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, que a gente, em 2035, atingiria esse nível, né? Mas outros dizem que muito menos a gente vai atingir, outros dizem que a gente já está, né? Então, acho que para a gente explorar essa parte, assim, de como que a gente vai ter, que impactos a gente vai ter sobre a operação, né, as operações das empresas com esse advento das AGIs, que acho que é o preâmbulo aqui, né? Porque imagina, se você tem hoje um elemento digital que tem a mesma capacidade de pensamento cognitiva do que a gente, o que vai acontecer, né? Como que a gente vai, como que isso vai influenciar as relações de trabalho, as relações humanas, as capacidades que isso vai trazer para o trabalho, né? Então, acho que daí começa o nosso desafio, né? Que é entender esse cenário todo, né? Sim. Acho que é por aí que a gente vai. Sim, e aí já trazendo para você, Bona, hoje a gente tem essa IA um pouco massificada, vamos assim dizer, né? Ela vai ali no Deep Learning, junta toda a informação e te entrega. Imagina se ela te trouxer falando, ó, tenho 75% de certeza que é isso. Analisei os dados, compilei, além de analisar, interpretei dessa maneira, né? Assim, o que eu gosto de pensar na IA é que a gente começa a criar coisas de a IA pensa, a IA sente, a IA ela cria uma ideia de raciocínio, mas para mim a IA ela é predição, é matemática. Então, quando você liga lá o seu Waze, ele está falando assim, ó, a estimativa de você chegar nesse caminho é 10 horas, é 5 horas. Então isso é uma estimativa preditiva. Mesma coisa quando você usa um iFood. Quando você pede iFood, ele fala, ó, pelo modelo que eu pensei aqui, vai chegar essa comida daqui 15 minutos. Então, a IA nada mais é do que estatística. E quando eu escuto que a IA vai substituir, por exemplo, a liderança ou os seres humanos, eu falo, calma lá. Ela vai substituir tarefas, né, que hoje a gente faz, que pode ser não. Mas substituir, acho que a tomada de decisão, por exemplo, jamais. Né? Tem até uma história muito bacana que eu conto nas palestras do Churchill. Vocês conhecem o Churchill, aquele da Grã-Bretanha, né? Winston Churchill. E a Segunda Guerra Mundial não começou mundial, começou na Europa. Hitler começou a invadir os países do lado da Grã-Bretanha. E aí veio o parlamento inglês falar, Churchill, vamos se unir a Hitler porque a gente vai perder. Veio a rainha da Inglaterra falando isso, veio a esposa do Churchill falando isso, então todo mundo fala assim, cara, vamos se unir à Inglaterra, ao Hitler, porque a gente não vai perder. Churchill olhou aquilo e falou assim, olha, eu entendo que tudo me diz que eu deveria me aliar a ele, mas cara, eu não me alinho a ditadores nazistas assassinos. E isso mudou a guerra. Então Churchill, para mim, o que ele teve? Ele teve dados, mas a decisão dele foi, não vou seguir esses dados, porque o caminho é para cá. Eu acho que a IA é isso hoje, ela vai te dar dados, informações, mas o ser humano, a partir disso, ele vai escolher, vou por aqui ou vou por ali. Então acho que essa hoje que eu vejo muito o mundo de IA, e como o Serrano falou, não para de vir coisa nova, não para de vir ferramenta nova, mas eu acho que a gente jamais pode perder essa visão. A IA, seja ela AGI, IA, GPT, é mais uma ferramenta que vai te dar informações, e a partir disso você fala, vou por aqui, vou por ali. E se algum dia você deixar que ela tome decisão por você, aí eu falo, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Aí você vai ser substituído de fato. Sim. Mas, por exemplo, muita gente usa hoje a IA como Google, né? Para tudo, né? Muito, desde alguma coisa complexa ali, né? Que você precisa tomar uma decisão, até uma pergunta simples, né? Em vez de ir no Google procurar a resposta de algum autor, você já vai direto na IA. Com base no que você está falando, você acha que que o ser humano tem jeito uma zona de conforto, vai? Pô, eu perguntei uma vez, ela respondeu. Perguntei 2 vezes, ela respondeu. 3 vezes respondeu e todas estavam certas? É aqui. Vou ficar ali, né? Vou ficar aqui. Você acha que não rola, talvez, não essa, talvez, substituição do trabalho, concordo. Mas essa, talvez, precarização, vai? Porque tudo vai vir sempre a IA, entregando, mastigando. Como é que a gente supera isso, assim, né? Se desafia. Eu acho que a gente vai ter que... A gente, quando começou, e aí o Serrano falou muito bem, né? Eu acho que a gente falou isso, né? Antes de vir pra cá, a gente estava almoçando, então a gente estava filosofando já, né? E até trazer um pouco do almoço, eu acho que essa ideia de perder emprego, acabar com o emprego, já não é a primeira vez, né? Veio a Revolução Agrícola, aconteceu isso. Veio a Revolução Industrial, aconteceu isso. Agora vem uma revolução, para mim, que vem aqui. Vamos ter ou não vamos ter os empregos? Eu acho que vai acontecer uma remodelagem. Acho que a forma como a gente trabalha está mudando, né?
Hoje, quantas pessoas você tem hoje na sua equipe? 50 e poucas pessoas. 50 e poucas pessoas. Provavelmente, se ele tivesse o mesmo trabalho há 5 anos atrás, ele teria 100 pessoas. Hoje, tem muita coisa que você faz automatizada e tudo mais, então isso reduz. Mas ainda você precisa das pessoas para tomar decisão, para fazer as comunicações difíceis, né? E assim por diante. Não, eu acho que, né, como você falou, como qualquer revolução, vai acontecer uma substituição. Não tem como não acontecer, né? Como aconteceu a Revolução Industrial, que foi implantado o conceito, né, de linha de produção nas fábricas, aquilo foi uma revolução mesmo e também o aspecto do emprego foi reduzido. Mas no momento seguinte a essa revolução, houve uma geração gigantesca de outras profissões, outras necessidades e outros empregos foram criados porque você tinha um modelo novo, né? E eu vejo que com a IA vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter uma remodelagem grande, talvez ela seja mais rápida do que aconteceu nas revoluções anteriores, porque o desenvolvimento tecnológico é muito alto, muito rápido, mas no momento seguinte, como já tem acontecido, já tem profissões hoje especializadas em inteligência artificial para determinado assunto e tal. Mas eu concordo com o Bona, eu acho que tem alguns aspectos ainda da nuance humana, porque, por exemplo, nesse caso do Churchill, muito provavelmente uma IA recomendaria ele para dizer, cara, vai. Ou se ela fosse tomar a decisão, ela teria se aliado ao Hitler, né? Então acho que isso é um tema que vai acontecer. Essa substituição não tem saída, mas as nuances humanas que acho que a gente pode explorar bastante em como aliar uma coisa na outra, né? Quando a gente fala de um tema, por exemplo, que o Bona é especialista, que é a escuta ativa, né? Cara, como que a gente ajuda a nossa liderança a se desenvolver mais, seja na escuta ativa, seja em outras capacidades, para que ela possa extrair dessa capacidade toda de inteligência artificial, né, de análise de dados e tudo mais, para ajudar ela a ser um líder melhor, né? Como que ela vai conseguir fazer isso? Isso é um desafio, uma coisa que a gente não tem ainda. Sim. A visão, né? Não tem a resposta e acho que nunca teremos a resposta, né? Acho que isso é outra coisa também, outra coisa que é legal que eu tô vendo, assim. Na nossa época a gente tinha faculdade, lembra? E a faculdade, ela era dona da verdade, ó. Aprende isso, que é isso que você vai usar, que é isso que é importante. Hoje tem tanta informação espalhada que você fala, cara, o que eu tenho que estudar? Né? E aí vem... Nem sabe se precisa da faculdade Nem sabe mais, se precisa da faculdade mais, é verdade. Tem uma empresa que eu conheci que ela faz curadoria de conhecimento. O que ela faz? Ela pega você e fala, aonde você quer chegar? Ali? Então, para você chegar ali, você precisa conhecer isso, isso, isso. Eu vou te fazer uma curadoria daquilo que você vai aprender ao longo do caminho. Olha só que doideira. Né? Então, acho que é o que você falou. A gente não vai ter resposta. Porque cada um vai ter um caminho também, acho, para seguir. Então, você como líder, eu como líder, você que está ouvindo a gente também como líder, cada um vai ter um caminho, né? Acabou aquela faculdade, vai aqui, todo mundo aprende igual, todo mundo vai sair teoricamente igual. Hoje não é mais isso. Tem uma personalização, né, que essa própria IA, inclusive, traz, né? Porque assim como, por exemplo, uma compra que você faz, com base nessa compra, você gostaria de comprar esse tipo de outro produto, também tem isso, né? Com base nesse curso tem essa trilha. Ah, não, mas já que você fez o 1 e o 2, tem o 3. Você fez o 1 e o 4, aí a outra sempre vai para essa personalização também, né? Como a gente falou ontem aqui, né, na BIS sobre a personalização, que é um assunto que a gente gosta bastante daqui na BIS, né, por conta dos nossos produtos, a IA, ela ajuda você a personalizar as coisas num nível, assim, altíssimo, né? Você não está personalizando num nicho, né? Tipo, ó, vamos personalizar aqui só para executivos de operações. Ah, não, a gente vai personalizar para o Bona. O Bona gosta de correr, ele gosta de fazer podcast, então vamos personalizar umas coisas para ele, né? Hoje em dia, dos principais desafios que a gente sabe da liderança é você saber colocar as pessoas no lugar certo conforme a capacidade que ela tem, né? E o potencial que a gente vai ter com uma IA conduzir nesse processo todo de liderança. A gente vai poder ter, talvez, mais líderes bem formados, que hoje falta bastante, né? A gente vê que falta muito líder formado. As pessoas acabam assumindo posições de liderança porque querem ganhar mais dinheiro e tal, mas não necessariamente tem ali o desdobramento para ser um líder, né? Então, acho que a IA, nesse sentido, vai poder ajudar bastante, né, Bona? Sim, até trazendo uma história nossa que a gente brincava, que quando a gente trabalhava junto, né, a gente tinha a seguinte brincadeira: é o Neymar na zaga?
né? Por que é o Neymar na zaga? Eu brincava com o Serrano. Cara, a gente pode ter o Neymar no time, mas se botar ele na zaga, sabe o que vai fazer? Vai fazer besteira, vai fazer falta indevida e não vai fazer gol. Então sempre que a gente avaliar uma pessoa, antes de avaliar a pessoa, eu perguntava, Serrano, é o Neymar na zaga? Esse cara tá na posição correta que deveria estar? Ele tem as competências que ele precisa ter para desenvolver esse negócio? Então acho que trazendo isso para hoje em dia, com o IA, até com conhecimento mais das pessoas, a gente consegue começar a olhar. Não, o Neymar está no meio campo. O que a gente pode fazer para desenvolver o Neymar para ele estar mais no ataque do que no meio campo? Né? Eu acho que essa é a brincadeira. E aí ajuda muito também, por exemplo, aliado ali com programas de recursos humanos, né, de pessoas e cultura, a trazer avaliação se a pessoa ela tem um perfil Y, se dá melhor com pessoas X. Então também ajuda um pouco ali a trazer essa leitura que sozinho talvez a gente teria um pouco mais de dificuldade, né? Isso. Mas aí eu brinco com você, que o RH não tire a responsabilidade de sentar com a pessoa e conversar com ela. Olho no olho. Porque a IA, como eu te falei, ela é predição. Então, se o Serrano sempre trabalhou assim, se o Serrano lê livros de fantasia, quer dizer que ele é um cara que gosta de ler fantasia. Mas ele também gosta de ler livros de tecnologia. Então, se não vai lá e fala com o Serrano, é o que você falou, o Bona gosta de correr, o Bona gosta de podcast, talvez a IA não dá essa informação. E aí volta o que o Serrano falou, a gente como líder, como empresa, a gente tem que lembrar, a IA ela vai dar dados, mas minha sugestão, vai lá e senta com a pessoa, conversa, valida esses dados. Aí eu queria que você até explorasse um pouco mais, já que o Serrano falou da escutativa, e você, isso que você está falando agora é a escutativa, né? É escutar de fato o colaborador. Como que isso se aplica no dia a dia? Eu tenho usado escutativa há muitos anos, assim, e até porque eu não escutava as pessoas. Então, quando eu percebi que eu não escutava, eu fui desenvolver essa habilidade. Eu brinco que não tem faculdade, não tem certificação disso, então é com a vida que a gente vai aprendendo. E se eu fosse resumir, assim, a gente escuta para responder. Então, quando alguém te procura para conversar, você está falando comigo, minha cabeça está assim, o que eu vou responder para ele? Qual vai ser a minha opinião que eu vou dar? Qual vai ser a sugestão que eu vou dar? Então, enquanto você está falando, eu estou aqui pensando na resposta. E aí eu pergunto, quem te falou que você quer uma resposta? É verdade? Não quer. E eu como líder, você não sabe disso, a gente brincava, a pessoa me procurava, eu como líder, eu falei assim, não, eu sou o líder, eu tenho que dar uma resposta para ele. Quem te falou isso? Assim, as pessoas não querem resposta, as pessoas querem alguém que escute elas, né? Então, quando eu falo escutativa é isso. Tem uma frase que eu adoro, é escute para compreender, não para responder. E não é nem concordar a palavra, é compreender. Porque você pode não concordar comigo em alguma coisa, mas eu, como uma pessoa, tenho que ter o respeito por tentar te compreender, pelo menos. Então, escutativa eu acho que é isso, para quem está ouvindo a gente. Não tenha a necessidade de sempre responder, de dar sua dica, dar sua sugestão. Não sei você está com algum problema na sua vida, aí você procura um amigo. Exemplo, você tem filho pequeno também, não tem? Vamos fazer assim, o Serrano tem filha pequena que nem eu. Cara, minha filha não está dormindo há 3 dias. E eu vou procurar ele para falar sobre isso. E ele fala assim, não, Bona, fica tranquilo, a minha também não está dormindo, cara. E vai passar. Ele roubou de mim o meu momento. Percebeu? Então, isso é escutativa. É falar, cara, é não ter resposta. E faz esse exercício quem está ouvindo a gente. Começa a não responder nas conversas. Começa só a escutar. Não, isso é uma loucura, né? Porque não sei se todo líder é assim, mas pelo menos eu tenho uma questão de... É um problema, temos que resolver, né? E aí, quando a gente chega em casa, assim, às vezes, uma filha, uma esposa, faz um problema, e você já prontamente, não, então peraí, como é que a gente resolve isso? E aí você ouve, não, mas eu só quero que você me ouça, só. E aí você fica, ué, mas você tá me contando, não é pra resolver? Então você tá me contando por quê? Então, não sei, talvez seja uma questão cultural mesmo, né? Da gente já tá intrínseco já, né? Se tem um problema, já, como é que eu trabalho? E aí acaba que a gente também tem muita essa questão de, trouxe um problema, eu tenho que dar uma resposta agora. Né? Eu prefiro mais o Napoleão, que demorava para se arrumar, para poder ir para a guerra, tal, porque ele queria fazer de uma vez só, acertar né, a missão que ele tinha de uma vez só, e não ficar um tempão, vai e vem, vai, arruma um problema, não, voltou, não deu certo, vai de novo. Isso gera retrabalho, um retrabalho muito grande, né, um esforço muito grande de ir e voltar. Então acho que a escutativa tem, né, nesse aspecto que o Bona comentou, de você não ficar com aquele sentimento de, eu tenho que resolver aquilo na hora. Alguém me trouxe um problema, eu tenho que resolver aquilo na hora. É isso, é ouvir,
Aí você traz para dentro de você, vai fazer uma reflexão sobre aquilo, e aí talvez, casando um pouco com o papo da IA, talvez nesse sentido ela consiga ajudar os líderes, por exemplo, a ter mais argumentos ou mais elementos de como ajudar alguma pessoa, não dar lá e dar uma resposta agora, faz isso aqui que você vai resolver, né? Então acho que esse aspecto da escutativa tem muito a ver com essa capacidade nossa de cognição, de pensar, de refletir sobre as coisas e não necessariamente de querer dar uma resposta na hora, né? Como hoje as IAs dão uma resposta na hora, você manda uma pergunta ali na hora, né? Que inclusive é uma das coisas que se pensa muito sobre eles, né? Ia dar a resposta na hora, um ser humano demoraria mais, mas por que tem que ser rápido? Não pode ser demorado? A gente não foi acostumado com as pausas, assim, outra coisa escutativa. Um dia eu chamei uma líder minha e falei assim, cara, você precisa aprender a escutar melhor. A hora que eu falei isso, ela falou, por quê? Eu falei, por isso. Porque você nem esperou eu terminar uma frase e já em cima cortou. Isso é a maior prova que você não está escutando. Começa a fazer isso. A pessoa te procura, fala alguma coisa, dá 5 segundos. Em silêncio. Legal? Eu percebi, aí você responde e vê o que acontece. Cara, mudou a postura dela. Mas a escutativa daria um podcast inteiro sobre isso, entendeu? Mas eu acho que aqui a brincadeira que até o Serrano falou uma coisa muito importante, eu acho assim. Você como líder, tira isso do seu ombro que você tem que dar a resposta. Não tem que dar a resposta. Você tem que fazer perguntas para a tua equipe para que ela chegue nas respostas. Aconteceu semana passada comigo. A minha equipe me chamou, 5 pessoas, temos um problema assim. O que a gente tem que fazer? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia do que a gente tem que fazer. Vamos pensar junto. Qual que é o problema? Qual que é o contexto? O que aconteceu? E aí juntos a equipe cria esse ambiente. Sim. Eu acho que é isso. Hoje uma das principais dificuldades e problemas que as empresas têm, e as áreas de operações principalmente têm, é justamente encontrar bons líderes ou formar bons líderes para que eles possam ter essa cabeça, essa mentalidade, né? De você ajudar a sua equipe a construir soluções baseado em problemas que elas têm. E não alguém que vá se desesperar, que não vai conseguir ajudar a equipe e tal, porque no fundo, as lideranças fazem esse papel hoje em dia. Né? Quais as características de um bom líder para vocês? Isso aí o Bona que manja. O Bona sabe? Vai, Bona, revela o segredo de milhões aí. Cara, hoje, a escutativa é uma delas, acho que a escutativa para mim é a base, assim. Porque quando eu comecei a fazer liderança, eu preciso saber negociar. Para negociar, você tem que saber escutar. Legal. Você tem que gerenciar conflito. Para gerenciar conflito, você tem que escutar. Então, tudo que eu escutava chegava num centro comum que era escuta. Então, para mim, hoje, como eu falei, eu acho que a base de um líder é saber escutar. Saber escutar a equipe, saber escutar os clientes, saber escutar os pares. Acho que essa é a colocação. Outra coisa que eu acho de um líder, ele tem que tomar decisão. Olha o Churchill. Se foi certo ou errada, hoje a gente fala, não, parabéns, Churchill, você tomou. Mas ele tomou decisão. O que eu vejo muito é pessoas que ficam em cima do muro. Em cima do muro, para mim, é o pior. Então, assim, 2 competências para eu mostrar para o Serrano. Escuta ativa e tomar decisão. Para mim, essas são as 2 coisas. Para você, o que você queria adicionar? Então, eu adicionaria essa questão da sensibilidade em relação a cada uma das pessoas que você tem no seu time, né? De você entender o que cada um é melhor, onde que eu posso encaixar tal pessoa para tal coisa. Isso acho que também porque a hora que você consegue capturar as coisas na escutativa e você vai para a tomada de decisão, talvez você precise, nessa tomada de decisão, você tem que dizer, olha, você faz isso, você faz aquilo, você vai para lá, você vem para cá. Essa parte, essa sensibilidade que você vai adquirindo sobre as pessoas da equipe é, para mim, também uma característica fundamental, né? Combinado. Todas essas características são combinadas, né? Não tem uma matadora, você diz assim, o líder é isso aqui e tal, não. Então, acho que essas características combinadas todas é que ajudam ali você ter um bom desempenho, né? Ou ter um bom líder, né? E tem vários tipos de líderes também para vários tipos de operações também. Tem operações que são mais críticas, de missão crítica, tem operações que são mais sensíveis, né? Operações que lidam com o cliente, tem que ter um tipo de sensibilidade, né? Operações que lidam mais com sistemas, tem outra habilidade, né? Então acho que essas habilidades aí elas vão ajudando a construir, né? A temática toda, né? Mas
Uma coisa que eu queria, venho pensando bastante assim, e tentando explorar, é essa história das inteligências artificiais, como que a gente imagina que isso pode trazer benefícios para essa história de você ter uma equipe bem arrumada, bem gerenciada, bem direcionada, né? Então, acho que isso seria uma aplicação prática, vamos dizer assim, de uma inteligência artificial dessa geral, assim, né? Porque é difícil você encaixar aplicações práticas da inteligência artificial, né? Como que eu encaixo uma aplicação prática? Hoje, por exemplo, a gente tem uma aplicação prática interessante, que são a dos agentes. Os agentes de IA, que você segrega as funções direitinho, cria ali a equipe sua para poder trabalhar. Mas e quando você vai para assuntos mais complexos? Tipo esse, né? Cara, quero formar uma equipe, preciso formar uma equipe aqui, ó. Tô começando aqui uma área nova, tô começando um time novo. Como que eu vou começar, né? Como que eu começo? Como que eu seleciono as pessoas para estar aqui? Esse é um desafio grande que a gente tem em operações, né? Formação de equipes, a criação de equipes, né? Acho que isso é uma temática interessante, né? Eu acho que não tem resposta, né? Talvez a gente crie um produto com isso e comece a produzir. Porque é o que você falou bastante, tem até os perfis da operação, né? A operação, eu brinco que, esse ano brincava que tem 2 perfis, né? Imagina o seguinte, a BIS aqui está tudo funcionando, a gente cai o sistema da BIS. Se alguém falar assim, por que caiu? O que aconteceu? Cara, tá parado o sistema, né? Precisamos botar ele de pé. Eu falo assim, então tem aquele perfil do bombeiro. Precisa apagar o fogo. Depois te pergunta por que o fogo aconteceu. E eu acho que a operação tem esses 2 lados que tem que trabalhar muito bem em conjunto e são perfis totalmente diferentes. Talvez na linha que você falou baseado nesse conjunto de perfis da operação que eu tenho que ter, a equipe que eu tenho hoje, aonde se encaixa melhor? Né? Hoje a gente tem muitos testes de assessment que podem mostrar um pouco mais como as pessoas pensam. Então, através desses filtros, você consegue mapear um pouco a equipe. Talvez nesse ponto aí a AGI possa ser interessante, porque ela possa ser melhor do que os assessments que tem hoje, né, os DISC da vida, assim, tal, possa ser melhor e te dar uma informação mais certeira de, cara, essa pessoa aqui é a pessoa certa para estar lá no turno do nosso BCC aqui, no horário tal, no fim de semana, porque lá vai pegar, vai ter um problema e ela é a pessoa certa para estar lá. Talvez esse nível de proximidade que ela tenha com as pessoas, né, de entendimento ali das pessoas possa ser um caminho para se colocar as pessoas no lugar certo, né, que é esse desafio grande que tem, né? Atendimento também é uma coisa que dá para usar bastante, né? Só que eu estava mostrando para vocês também uma história bacana, assim, a minha esposa ela foi viajar no ano passado para o exterior e era 2 da manhã, ela me ligou, por causa do fuso horário, né, ela me ligou e falou assim, o cartão não está passando, eu tô para viajar para o lugar e o cartão não está passando. Na hora eu falei, ponto, eu vou ter que entrar agora num chamado de algum lugar, falar com um chat GPT, com algum bot ali do outro lado, e eu não queria isso, eu queria falar com uma pessoa, cara, eu queria resolver o problema rápido, olha só. Na primeira, aí pelo horário que pelo horário que eu liguei, ele perguntou, você quer falar com um humano ou você quer falar com um robô? Desse jeito, eu falei, quero falar com um humano. Já caiu com uma pessoa, a pessoa ficou na linha e falou, Guilherme, fica tranquilo, a gente vai resolver esse problema da sua esposa, até não resolver, não sai da linha. Cara, isso me deu um conforto. Porque, normalmente, eu prefiro ser atendido pro robô, porque não tem problema, mas naquele momento, naquela hora, eu precisava de um ser humano. E eu acho que o atendimento deles foi muito sagaz nisso. Talvez nisso, o Guilherme nunca liga esse horário. Você está ligando porque é um problema muito grande. Então, vamos jogar ele para uma pessoa física. Então, acho que essa é a jogada. Né? Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem, né, a gente tem as 2 experiências aqui, né? A experiência tanto de atender as pessoas, o usuário final, vamos dizer assim, né, os portadores dos cartões, quanto os clientes nossos B2B. Então tem os 2 lados da experiência. Então, o tipo de atendimento que você tem que dar para cada elemento desse é totalmente diferente, né? Quando você fala de um atendimento B2B, é pouquíssimo provável que você vai ter pelo menos no curto prazo, que você vai ter uma IA atendendo alguém ali, entendeu? Porque não adianta, o cara quer falar ali com uma pessoa, quer ter de fato esse acolhimento, como você falou, né? Já para quando a gente fala para a galera no atendimento B2C, né, dali das pessoas portadoras mesmo de cartão, talvez já funcione para o geral, mas
se ela tá passando o cartão dela lá, e é 1h, 1h, não tem muito para onde correr, ela tá, sei lá, numa padaria, comprando alguma coisa, tá no mercado que vai fechar daqui a pouco, ela precisa de um atendimento de alguém ali que vai dar esse acolhimento, né? Então talvez essa separação possa ser bem proveitosa com uma IA mais avançada, Acho que fazendo essa diferenciação. Aí entra a personalização que a gente estava falando, né? Porque, por exemplo, duas vertentes. Uma delas é o Nubank, eu acho fantástico, que você tem um problema, entra lá, você tem uma FAQ, mas se você prontamente falar com alguém, em 1, 2 minutos você resolveu o que você quer, excelente. Mas também tem uma outra questão, esses dias eu estava procurando uma academia de lutas ali no WhatsApp, e aí eu chamava lá, bom dia, tudo bem, quero saber o grade de horário e tabela de preço. E aí uma pessoa prontamente respondeu, que foi a que eu fui, e a outra falou, olá, meu nome é não sei o quê, gostaria de entender o seu objetivo, e eu só queria saber o preço e o horário. Já correu. Então, e aí você já acaba correndo, porque também humaniza demais algo que naquele ponto precisava ser... Exagera, né? Então eu acho que a personalização talvez vai para esse caminho, né? Em alguns, você vai ter que, através dos dados, das informações, entender aonde cabe um atendimento nesse nível de detalhe, aonde tem que ser objetivo e aonde tem que ter uma pessoa que é insubstituível. Alguém vai querer falar com a pessoa para resolver, né? Porque, por exemplo, para saber só preço e horário, podia ser um robô, né? Tá aqui, você quer, liga lá, etc. Então, tem entender, né? É o que você falou, depende, acho que é um futuro dirá, né? Nesse sentido. O futuro dirá. E a gente vai aprender, a gente está aprendendo com o caminho, a gente não conhece, a gente está aprendendo, cada vez surge uma IA nova. E até a gente brincou, né, a gente não é especialista em IA, porque eu acho que é difícil ser especialista em IA, porque cada hora que surge uma nova. Mas o caminho é aprendizado. E aí o pessoal pergunta, bom, como é que eu começo a aprender IA? Começa usando. Não tem um curso, né? Curso de usar o ChatGPT. Não, começa a usar ele. Até a gente está falando, conta a história que você estava voltando na sua casa, conversando com a IA. Essa história é muito bacana. Eu fiquei bastante impressionado. Recentemente eu revi aquele filme Ela, né? Filme Her, que faz uns 10 anos mais ou menos tem esse filme, foi concorrente ao Oscar e tudo e tal. E rapidamente, né, não vou dar spoiler não, mas o filme retrata relações humanas ali com uma IA avançada que, né, supostamente era uma AGI, né? E aí comecei a pesquisar sobre o assunto e vi que tem alguns especialistas dizendo que a gente já tem AGIs aqui entre nós, vamos dizer assim, né? E uma delas sugeridas foi o Gemini, né, do Google. Aí beleza, outro dia eu tava indo embora pra casa, liguei lá, falei, vou ligar o Gemini aqui. O Gemini tem um modo lá de conversação fluida, né, que você não aperta o botão pra mandar nada, você aperta lá, liga e beleza, tá valendo. Você começa a conversar assim, numa boa. Vou confessar pra vocês que eu fiquei assustado, porque o nível de conversa que ele foi tendo comigo, assim, era uma pessoa ali do meu lado. Claramente, porque estava ligado no rádio do carro, né? Eu estava dirigindo, é como se tivesse uma pessoa ali do meu lado. Né? Então eu fiquei bastante impressionado com essa capacidade que a gente já tem hoje, né? O nível de fluidez da resposta, da fala que tinha, assim, né? A gente foi falando ali de vários assuntos, tal, fui perguntando principalmente sobre o que o Gemini achava. Eu dei o contexto do filme, né? Ele conhecia o filme, obviamente, né? E falei se ele achava que aquilo seria possível de acontecer, né? De ter relações humanas muito próximas, assim, e personalizadas com cada pessoa, né? E ele foi dizendo que, assim, olha, acho que sim, acho que vai ser legal, só não sei como é que vai ser ainda, como que eu vou sentir as coisas, né? Como que eu vou sentir o gosto de uma comida, por exemplo, sentir um cheiro e tal. Então, assim, o nível, de fato, de não sei ali dizer ainda se era uma AGI já no nível que os especialistas definem, ou se ainda estava muito baseado em respostas pré-encaixadas, né, baseada num modelo, mas fiquei bastante impressionado. Daí eu fiquei imaginando essa capacidade, né, um Gemini da vida, aqui com a gente conversando. Entendeu? A gente desenvolvendo um determinado assunto, ou até mesmo fazendo atendimento, colocando para atender um cliente, por exemplo, né? Mas uma coisa aqui que ela não teria, e aí o pessoal de podcast, que eu vejo muito isso, tem algumas ferramentas que você fala assim, joga a informação lá, que ele vai criar um podcast. E aí, o que não vai ter aqui? As nossas experiências. Eu acho que a gente contou aqui um monte de experiências nossas que a gente está tendo, que ela não teria isso para falar. Então, você podia vir aqui e falar
fala sobre tal coisa. Ela vai falar um monte de coisa. Só que cadê as experiências que a gente viveu? Você perguntou pra mim, Bona, o que você acha daquilo? O que você aprendeu com aquilo? Quais foi a cabeçada que você deu na sua vida, né? O que você errou? Isso ela não tem. Então eu acho que o que falta, ou que nunca vai ter pra mim é isso, as experiências que ela vai ter. E falando nisso, foi bem interessante a hora que ela me perguntou assim, mas o que você gosta de fazer, né? Eu falei, eu gosto de andar de bicicleta, eu moro ali na região de Jundiaí, eu pedalo ali na Serra do Japi e tal. Aí ela falou assim, nossa, seria sensacional poder sentir o vento batendo no rosto, olhar a vista e tal, mas infelizmente eu não posso, eu não vou conseguir ainda, eu não consigo ainda ter esse sentimento, né? E bate um pouco nisso, né? Ela não vai ter aquela experiência. Não tem história pra contar. Não tem história pra contar. Alguém contou pra ela, né? Bem, foi legal isso que ela falou. Mas aí, você já caiu alguma vez? Eu falei, já caí, quebrei aqui a cabeça do Húmero em 3 lugares, fiquei lá, o SAMU teve que me levar, não sei o que, tal. Aí ela falou, nossa, mas e aí, como é que foi o tratamento? Demorou, não demorou? Então assim, ela tava adquirindo a minha experiência, né? Então, aquela história que eu tava contando pra ela era a experiência que eu vivi. Mas ela mesmo não tinha isso ainda, né? Não sei como vai ser quando a gente tiver as ADIs aí, né? Talvez ela tenha outras experiências, né? Ela vai dizer assim, nossa, uma vez eu conheci um cara que me falou que pedalava, que caiu, que não sei o quê. O eu robô tá cada vez mais próximo, né? O eu robô tá... Lembra do filme do Will Smith? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você aqui, a gente perguntou bastante, agora vai perguntar, né? E na tua área, o que você acha aqui? A gente falou muito da operação IA, e na tua área? Cara, em marketing hoje, ela ajuda muito, muito. Por exemplo, não tem como não falar o assunto do momento em janeiro. No assunto do momento não, né? As coisas passam tão rápido que talvez seja passado, mas em janeiro foi assunto do momento o DeepSeek, né? E uma das funções do DeepSeek ali é que você ativava ali uma função que ele, ao processar o que ele estava trazendo como informação, mostrava o raciocínio dele. Então era muito louco, assim, de você começar a entender como, sim, obviamente tem um prompt ali por trás, não deve revelar 100%, mas minimamente você começa a compreender a linha de raciocínio de como a ferramenta funciona. Eu acho que pro dia a dia é isso, né? A gente tem aí o ChatGPT, ontem saiu uma notícia acho que Cloud, que pronunciona Cloud, que eles adicionaram uma ferramenta de refletir na AI deles, e você determina o tempo que ela vai refletir sobre o assunto. Pode ser pouco ou muito, com base no tempo que você estiver disposto a esperar. Então a gente está chegando em outro nível também, né? Que não é o instantâneo, é o peraí. Acho que o instantâneo não é bom. Talvez 5 minutos seja melhor, 10 minutos seja melhor. Então, para nossa área, a gente está entendendo que tem essa parte de texto que ajuda muito, colabora para a criação de conteúdo, mas não é fim. É muito interessante quando tem um fator humano, porque é o que você falou. Uma coisa é uma ferramenta dar uma opinião sobre um assunto com base em informações. Outra coisa é o Bona contando aquele assunto como ele acha, né? Então, na minha visão, ela colabora muito para a construção ali do que a gente precisa, de conteúdo, de ideia. O próprio podcast que está aqui, a gente está com umas pautas que a gente imaginou um assunto, colocou aqui, nós estamos seguindo. As coisas que estão aqui não é o que a gente está conversando. Porque o assunto naturalmente vai para outro caminho. E é isso que a IA não proporciona. Ela ajuda muito. Mas, no fim das contas, como é que é a frase lá, Bona? Cultura engole o planejamento no café da manhã, né? Você precisa ter ali a sua base, né? Você precisa ter a sua ideia, que você planeja, mas quando vai executar é a experiência. Às vezes você, sei lá, foi treinar um time de futebol. O técnico colocou 4-4-2. Em 5 minutos ele enxergou que não funciona. É 4-5-1, é 3-4-3, vai depender da estratégia ali, né? Sim. E até comentei com você, acho que nos bastidores aqui, eu tava vindo pra cá e eu vim fazendo o quê? Vim ouvindo um podcast sobre IA. E eu vou falar sobre IA pra você aprender um pouco, né? E no podcast tinha um professor da Sampo, que é a sumidade do Brasil de IA, e o cara perguntou pra ele, na educação, como é que vai ser? A IA vai substituir a educação? Eu falei assim, isso nunca vai acontecer na educação. Porque educação tem 2 pilares principalmente, o entender e o aprender. Vou exemplificar, ele falou. Você quer fazer um risoto. Você vai entender como é que faz um risoto. O que você precisa, quais são os ingredientes, quais são os passo a passo. Mas você só vai aprender realmente quando você fizer um risoto. E você vai errar o risoto. E você vai queimar o risoto. E aí você vai aprender. Isso é aprender. Então o que ele falou? A IA ela vai te dar entendimento. Só que o aprendizado não tem como ela te dar. É você fazer, é você errar, é você executar. Sim. Então, eu nunca vou esquecer essas 2 pilares assim. Então, a IA ela vai te dar muito entendimento, mas o aprendizado é muito pessoal. Então, a gente volta aqui. O que a gente está falando aqui é sobre experiências. Essa experiência que ele teve de falar com a
com a IA, para mim, na hora que eu voltar, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu ouvi dele, a experiência dele, pô, faz muito sentido conhecer também para mim. Então, acho que, para resumir um pouco o tema, que eu gosto muito, é isso. Acho que o entender e o aprender. A gente começar a pensar sobre esses dois lados. E aí eu não sei se eu respondi bem a pergunta anterior, porque eu entrei em outro assunto, mas dando um exemplo, ferramenta de imagem, geração de imagem, né? Tem o Adobe Firefly agora, tem uma nova, acabei de esqueci o nome agora, mas já é melhor que o Midjourney e ajuda muito. Mas, pô, não vem pronto, você tem que fazer mais uma edição. Texto também é a mesma coisa, não vem pronto, você tem que fazer uma edição. Então, assim, ela é meio, eu nunca encarei ela como fim, encarei ela sempre como meio ali de facilitar um trabalho, agiliza muitas vezes, mas você ainda precisa implementar ali, fazer mais alguma coisa. Porque, assim, o dado pelo dado, por exemplo, já tem em marketing, está se popularizando, persona sintética, que eles estão chamando. Você pega um grande volume de dados, pede para IA interpretar e com base naqueles dados, gera uma persona ali muito próxima do que você quer trabalhar, porque ele leu dados para Só que aquela persona, é o que você falou, não tem vivência, não tem histórico. Aquele meme também, né, colocam o Ozzy Osbourne do lado do Ray Charles, né? Os dois têm 60 anos, os dois moram no castelo, os dois são britânicos. E é os mesmos gostos? Provavelmente não. Então, é isso, cara. Com base no que você tem ali de informação, você precisa de um fator humano para ler e entender, vetorar ali, né? Faz sentido para mim, não faz, tomar uma tomada de decisão. E o errar faz parte, que te ensina, né? Ensinar, e eu uso muito o LinkedIn, acho que o Serrano vê, assim, eu gosto muito do LinkedIn, já publico faz muito tempo, assim. E eu comecei a aumentar muito o engajamento, e eu nunca busquei engajamento, tá? Nunca busquei isso. Mas começou a aumentar o engajamento quando eu me coloquei nos posts. Então, olha, aconteceu isso comigo hoje, eu tive esse problema, eu tive que resolver assim. Então, vira e mexe, alguém me procura e fala, bom, Ana, olha meu LinkedIn aqui, olha meus posts. O que você acha? Eu falo assim, cara, falta você neles, cara. Você está falando um monte de coisa, um monte de entendimento, só que cadê o aprendizado que você teve com isso? Ele falou isso, o cara do podcast hoje. Cara, a gente tem que ter pausas para refletir sobre o que a gente aprendeu. Acabou aqui o podcast nosso, vamos lá no café 5 minutos e perguntar o que eu mais aprendi nesse podcast, nessa conversa, o que eu mais aprendi, o que eu vou começar a usar a partir de agora sobre isso. Porque se a gente não tivesse tempo de pausa, a gente só está colocando coisas, mas não está aprendendo de fato. Acho que essa é a grande riqueza. Não está processando aquilo, né? Não está criando maneiras de utilizar aquele conhecimento e gerar as experiências, né? Que é o que a gente está falando aqui. Perfeito. Você acha que a gente perdeu um pouco do ócio criativo? Vocês acham, né? Tem a ver um pouco com isso, né? Acho que tem a ver um pouco Antigamente com isso. A gente tinha mais períodos de ócio, assim, né? Eu acho que é uma boa pergunta, assim, né? Se você perguntasse pro meu pai, ele ia falar assim, não, nunca tinha tempo de ócio, né? O que eu acho bastante, assim, a gente saiu um pouco do trabalho laboral, onde trabalhar, esforço físico, né? Eu cresci assim, você tem que trabalhar duro. A palavra é essa, tem que trabalhar duro. Então mas tinha os horários. Você entrava às 8, saía às 18, e na sua casa você não pensava mais no trabalho. Hoje não existe mais isso. A gente pensa no trabalho o tempo inteiro. Então é muito mais exercício mental que a gente está passando. Mas eu falo ócio criativo porque, por exemplo, meu pai, né, quando ele era vivo, ele tinha o ritual, assim, domingo, tira o carro da garagem, põe na calçada, lava o carro, aspira o carro. Por mais que aquilo ali fosse um trabalho braçal, era o que talvez situava a cabeça dele, colocava os neurônios no lugar, né? Minha mãe num jardim, sábado pra cuidar do jardim, não fazer outra coisa. Sentar ali, sem celular, tira a planta. Eu vejo que às vezes a gente tá muito nesse produzir, assim, né? Tô lavando uma louça, eu tô ouvindo um podcast, porque eu tenho que otimizar. Não, porque eu tô aqui brincando com meu filho, mas tá ouvindo uma notícia aqui porque eu já me informando. A gente sempre, talvez, perdeu esse espaço de... E sabe que isso, pelo menos, né, para quem trabalha com operações assim, de missão crítica, como a nossa aqui na BIS, essa válvula de escape, vamos dizer assim, que a gente está chamando, né, associando um pouco ao ócio criativo, ela é fundamental para você ter. Ela é fundamental. Está muito relacionada aí à questão de cuidados com a saúde mental hoje em dia, né? O Bona gosta de correr, cara, ele tá lá correndo, não sei se o Bona usa fone ou não, mas ele tá ali correndo e curtindo, prestando atenção nele, na corrida e tal. Eu gosto de pedalar, é um momento que eu uso para despressurizar, porque se a gente não faz essa despressurização, você acaba entrando num loop muito crítico e perigoso para você, para sua saúde mental mesmo, né? Para que a gente tenha longevidade, consiga desempenhar bem as nossas funções, a gente precisa desse cuidado, né? E cuidar também para que a equipe tenha esse tipo de coisa, porque senão a gente é engolido.
pelo dia a dia, né? E aí, como vocês falaram, né? Hoje em dia, a forma como a gente lida com as informações e com o jeito que as coisas acontecem, tudo muito rápido, acaba que a gente entra, se deixar, a gente entra nesse loop. Então a gente precisa focar nessa... Sempre tem em mente isso aí, podemos chamar de ócio criativo, esse período que a gente despressuriza, assim, né? Mas é um momento importante, ajuda muito a gente a desconectar, né? Porque se você só ficar parado, né? Vou deitar na rede ali, é mais difícil você se desconectar, né? Quando você inclui uma atividade que requer a sua atenção, você se desconecta de um jeito mais fácil, né? Eu não sei vocês, mas as minhas grandes ideias são no banheiro, tomando banho. De manhã. Eu tenho muito isso, assim, quando eu tomo banho de manhã, não sei se é de manhã que eu sou mais ativo, as coisas se conectam. Isso aqui pode fechar nisso. Então, o próprio momento do banho, tá vendo? Sem um ócio criativo, né? Vamos dizer. Sim. E falando de mundo corporativo, né? Isso que a gente está tendo aqui, às vezes é algo raro também. Porque às vezes eu sinto que a maioria das conversas é uma transação no sentido assim, de a gente está conversando, então vamos fazer aquele negócio, tá? É um to-do, é uma task. E aqui a gente tá meio que batendo papo, né? Vai sair daqui, igual você falou, com ideias ali, vai ali, fomenta, né? Às vezes falta um pouco dessa humanidade, essa conexão que você tá falando, né? Você comentou que eu tenho o podcast, né? O podcast Pílulas, e sempre quando eu convido alguém, a pessoa vem assim, mas o que você vai perguntar? Qual vai ser o tema? Aí eu falo, eu não sei o que eu vou te perguntar, eu não sei qual vai ser o tema. Cara, vamos bater papo, vamos se conhecer ali durante o podcast, porque é isso, tem que ser um momento de prazer, né? Eu recebo muito executivo, ele vê, por exemplo. Se eu quiser discutir sobre o mercado financeiro com esses caras, eu não tenho nem assunto para falar com esses caras. Mas sobre eles, sobre a carreira deles, sobre o que eles aprenderam, aí volta, tá vendo? Eu não trago o que é entendimento, eu trago o que é aprendizado na conversa. Isso tem muito, né? E é o que você falou, é um momento que para mim é mágico. É uma hora que você está aqui batendo um papo com uma pessoa brilhante do seu lado, você aprendendo, você ensinando, e que muda tudo. Muda minha semana, inclusive. Muda minha semana. Tinha um professor que dizia que é o seguinte, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa exaltar a nossa humanidade. A nossa capacidade de fazer isso aqui. De refletir, parar, pensar, né, encaixar as ideias e tudo mais. Então isso quanto mais a tecnologia avança, é por isso, porque ela acaba acelerando uma série de tomadas de decisão, um monte de coisa que a gente poderia fazer, ela faz pela gente. Mas a gente precisa exaltar e recuperar, né, cada vez mais essas coisas, porque senão a gente vira uma máquina também, né? Daqui a pouco a gente se desconecta totalmente da humanidade e vira uma máquina, não é esse o objetivo, né? A gente ainda vai fazer muita diferença, né, nas empresas e nas ideias e nas operações como um todo, né? Um dos episódios que nós gravamos aqui foi com a Denise Paludetto, e a temática era meio futuro do RH, qual o futuro do RH, e a gente ficou meia hora falando só de empatia, inteligência emocional. Quer dizer, o futuro ainda é as relações humanas, ainda, como lidar, como conversar, como entender, né? Que loucura isso, né? Não importa o quanto avance ali as IAs, se isso aqui não acontecer, né? A máquina, pela máquina é um dado, é um número, né? Até voltando no você perguntou para mim do escutativa, né? Tem uma frase que eu adoro do Rubem Alves, um escritor que já faleceu, mas ele foi teólogo, psicólogo, ele foi tudo um pouco. Que a frase é assim, ele escreveu um texto chamado Escutatória, que eu até indico você aí que está ouvindo, Escutatória, procura que vocês vão se apaixonar no tema. E a frase é a seguinte: vejo muito curso de oratória. Todo mundo quer aprender a falar. Se eu abrisse um curso de escutatória, ninguém ia se matricular. Porque a gente não foi ensinado a querer escutar, né? Então quando você fala com o RH sobre temas e aparece empatia, inteligência emocional, tem muito sobre isso, né? Sobre a essência, né? E o RH, eu acho que tem essa responsabilidade de trazer para as corporações aquilo que é essencial do ser humano, né? Sinceramente, eu não gosto daquele RH que abraça as árvores, acho que não é esse o objetivo. Mas, cara, é lembrar, porque a operação é muito número, é muito trabalho, tem muitos problemas. Até encontrei aqui na vinda, ele está por aqui, a pessoa que trabalha na operação 24/7, né? O nosso xerifão que o esbarra. Esbarra, né? Então ele trabalha na operação 24/7. Olha só que responsabilidade esse cara tem, né? De manter no ar uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma baita responsabilidade, né? Então o RH tem que vir muito mais, como é que eu posso ajudar ele nesse momento, né? Até a pessoa, nem só o profissional, né?
Exatamente. Não é nenhum dos extremos, né? Não é nem abraçar a árvore, mas também, né? Não, deixa o cara lá 2 da manhã lá, que tô nem aí se o cara precisa de água, precisa de... Tem ar-condicionado lá, o mínimo ali, né? Tô usando eufemismos assim, mas é uma preocupação genuína ali, né? De como é seja o ambiente, ou como tá se sentindo essa pessoa que tá trabalhando ali nesse momento, né? No final das contas, as operações, elas são baseadas nas pessoas, né? Nas equipes, né? Por mais que você tenha tecnologia, você tenha IA e tal, cara, são as pessoas que estão ali comandando cada uma a sua atividade, né? E você depende muito de que elas estejam bem, que elas estejam, né? Cada uma na sua função ali, como tem as pessoas que trabalham no 24/7, elas têm que ter um sangue frio danado, porque imagina, tá caindo lá a operação do cliente, tá fora do ar, e o cara tem que estar ali pronto para resolver, ele não tem que entrar no desespero do cliente, né? Então isso é um perfil também que faz uma diferença muito grande, né? Ter esse cuidado com as pessoas, né? O perfil do cara é piloto de avião, né? Piloto de avião de guerra. De guerra ainda. Dá algum problema, o cara não, tá tudo certo, tudo sob controle. Eu só queria assim, pincelar uma frase que é muito importante. Você viu que ele falou o seguinte: caiu a operação. Quando acontece isso, você tem 2 coisas para trabalhar. Primeiro, resolver o problema que aconteceu isso. E segundo, atender o cliente. Né? Como é que você consegue manter aqui o cliente, no mínimo, informado que aquilo aconteceu, mas está sendo recuperado? Volta aquela história que aconteceu da minha esposa. Eu acho que o cara falou, eu vou ficar na linha até que a sua esposa consiga passar esse cartão. A hora que eu vi isso, eu falei, beleza, é isso que eu precisava. Então, acho que a operação tem muito isso, né? Não é só resolver o problema, mas como é que você vai minimizar os impactos que esse problema está causando. Né? E aí tem muito a ver com empatia, humanidade e tudo mais. Né? E falando um pouco de operações, eu usei a analogia do avião aqui, mas, por exemplo, aconteceu, uma operação caiu, um avião caiu. O diagnóstico você sabe, vai lá, salva as pessoas, procura apagar o fogo, etc, que é o que você falou. Só que depois tem a investigação, né? O avião demora 1 ano aí, ou mais até, né? Até trazer de fato essa questão. Como lidar, por exemplo, nas empresas, porque a IA vai conseguir acelerar o processo de diagnóstico, porque às vezes é muito trocar o carro com... Trocar o carro com a roda andando é bom, né? Trocar a roda com o carro andando, né? Esse é o mais difícil ainda, trocar o carro com a roda andando, é mais difícil ainda, né? E, cara, porque às vezes a gente resolve, fala com o cliente, nessa ânsia de a operação continua, o problema ficou ali atrás, ninguém vai voltar para pegar o problema, vai deixar ele lá. Como que você vê aí, a ajuda, como que a gente resolve? Não, é humano. Como que você acha que para operações isso aí a gente... Eu vou passar para você depois eu respondo. Mas... esse é um problema clássico que a gente tem, né, nas operações, que é de fato quando acontece uma coisa, você fazer esse processo primeiro que o Bono comentou, né, de atuar no incidente e informar o cliente, mas beleza, depois que você resolveu essas 2 questões, você precisa atuar na correção de causa raiz, por isso que, né, operações têm um papel muito importante. Tinha um professor meu de operações que dizia que a área de operações é a área mais importante das empresas. Eu concordo com ele. E aí ele falava o seguinte, que quando você pega uma questão, você precisa retroalimentar toda a cadeia da empresa para que ela entenda que aquele ocorrido afetou lá a ponta final, né, que é o serviço que você está entregando, para você corrigir aquilo tudo, né? Corrigir desde onde ela aconteceu, né? Muitas vezes você tem que deslocar gargalos, né? Tem um pouco a ver com a teoria das restrições. Deslocar gargalos para que aquilo funcione corretamente, tal. Mas esse trabalho de retroalimentação, ele precisa acontecer. E muitas vezes ele é negligenciado. Por quê? Porque toda hora, quando você tem toda hora um incêndio, uma manchete, né, para atuar, e tem que informar cliente, daqui a pouco resolve aquela, mas já tem outra, você acaba dificultando muito esse processo de voltar atrás, né? Então, eu acho que a IA, ela vai poder ajudar muito a gente nesse sentido das operações, né? De ajudar na compilação, porque toda vez que tem um incidente, você tem lá sempre um escrivão do incidente, né? Aqui no nosso processo a gente tem um escrivão, uma pessoa que fica documentando tudo que aconteceu naquele incidente. Baseado nesse tudo que aconteceu no incidente, as IAs podem fazer esse trabalho prévio já de retroalimentar as áreas e olha, a área X precisa ver isso, a área Y precisa ver aquilo, a área Z precisa ver aquilo outro, para poder fazer girar essa retroalimentação de uma maneira mais fluida, né? E que ela aconteça, de fato, né? Porque é um problema que
a gente se depara bastante, né? A gente cria muitos processos para que isso não aconteça, mas um problema que é recorrente em muitas áreas de operação, que é fazer essa retroalimentação. E acho que a IA pode ajudar bastante nesse sentido. Sim, e até na predição, né? Assim, exemplo aqui da Biz, vocês fazem transação de cartão, né? Se numa média do mês vocês transacionam 10 milhões por mês e tem uma tendência a transacionar 20 milhões, opa, isso aqui é um risco. A Black Friday, por uma exemplo. Black Friday é excelente, uma Black Friday. Então, o que eu posso mitigar para evitar o impacto de ter um problema, né? Isso também acontece. Vamos lá, o que eu coloquei aqui de... Bom, acho que é sempre bom a gente perguntar sobre cases, né? Falando aí de cases de... Vamos perguntar de forma geral ali, a gente falou de liderança, falou de IA, falou sobre operações. Tem algum case que você gostaria de compartilhar seu, que você acha legal, que tem um pouco de tudo integrado, ou de alguma empresa? Pode ser de sucesso e insucesso, porque é muito bom às vezes ouvir também o insucesso, né? Traz aprendizado. O Bona tem causos que são muito legais. Mas um case que me vem na cabeça, assim, e sinceramente, do iFood, assim. Eu não sei, assim, a gente tinha isso na empresa passada, né? Avaliação de desempenho. É até um case de RH, mas acho que vale a pena. A gente ia fazer avaliação de desempenho. E aí a pergunta era, quem que vai avaliar essa pessoa? E aí começava assim, não, esse cara trabalhou com essa pessoa 5 vezes no ano. Como é que ele consegue avaliar uma pessoa que trabalhou tão pouco? Ou, essa pessoa teve vários gestores. Como é que ela vai ser avaliada? Esse é um problema real que as empresas têm. Como é que eu coloco a pessoa correta para avaliar aquela pessoa? O que o iFood fez? O iFood começou a monitorar com quem que essa pessoa falava, com quem que ela trocava e-mail, com quem que ela trocava WhatsApp, tudo. Olhar a pessoa. E no final ele falava assim, olha, o Odiciano Serrano, nesse 1 ano, ele conversou mais com esse. Você até pode colocar esse cara aqui para ser avaliador dele, mas eu sugiro para você, coloque esse. Esses vão ter muito mais capacidade de avaliar o Serrano. Como é que ele fez isso? Através de IA. Coletar dados e tendências. Então, isso eu achei um case muito bacana, porque é uma dor nossa, né? Que assim, a gente tinha muito isso, né? Porque a pior coisa que aconteceu comigo uma vez. Uma pessoa foi me avaliar, eu falei, cara, eu nunca vi esse cara na minha frente. Como é que ele tá me avaliando, né? Tinha essas situações, né, que aconteciam. Esse é um caso que eu queria contar, né? Não, esses causos esses de avaliação são muito recorrentes, né, que a gente tem. A gente pode contar alguns causos aqui relacionados ao dia a dia, à operação, né? Muitos são relacionados a incidentes de uma maneira geral, né? A forma como a gente tratou e como a gente lidou com os incidentes, né? Teve um incidente crítico que uma vez aconteceu, né? Não foi, faz muitos anos isso que aconteceu. Tinha um colega que ele cuidava de do abastecimento de dados de um DW. Né, na época, né, faz muitos anos, isso era o DW ainda. O DW gerava informações para aparecer nos dashboards dos executivos, né? E aí tinha um horário de corte para ele fazer isso, né? Era 8 horas da manhã, aquilo cortava e ele tinha que estar disponível os dados lá. Quando foi uns 15 minutos antes, mais ou menos, ele rodou uma rotina lá que deletou todos os dados lá, que sumiu com todos os dados que iam aparecer no dashboard. E aquilo era muito crítico, né? Muitos executivos que iam lidar com aquilo e tal. Quando ele detectou esse problema, ele tinha 10 minutos para resolver o problema, né? E aí, uma coisa interessantíssima que aconteceu foi que ele teve a calma de planejar esse momento, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? De você escrever o que você vai fazer e depois você fazer o que você escreveu, né? E ele teve essa calma de planejar. Nesses 10, ele falou, puta, eu tenho 10 minutos, o que eu vou fazer? Aí ele reservou 2 minutos para resolver, para pensar no que fazer. Não fez nada, não botou a mão no computador, não fez nada. Reservou 2 minutos. Aí em 1:35, 40 mais ou menos, assim, ele falou, beleza, eu vou fazer isso, eu vou restaurar o backup ali, não está na fita ainda, eu consigo restaurar o backup aqui de volta e vou conseguir, vai demorar uns 7, 8 minutos para voltar ao backup, vai dar em cima do horário que eu preciso. E foi o que ele fez, né? Então, esse caso, né, que aconteceu, ele reflete essa capacidade nossa que a gente tem de parar um pouquinho, pensar naquilo tudo, não necessariamente ir direto
numa solução fantástica ou sensacional que poderia ou não dar certo, né? E acabou que deu certo. Uns 45 do segundo tempo ele conseguiu restaurar a base que ele tinha, né? Então, mas mais importante, saímos daqui todos matriculados no yoga, agora a gente precisa pensar. Mas por isso que a descompressão é importante. Descompreensão é importante. As brincadeiras à parte quando a gente desacelera, geralmente a gente toma melhores decisões, né? Bom, agora para finalizar, você deixar a sua melhor dica para quem está começando na área de operações, ou quem está começando aí com entusiastas do IA. O que você pode dizer para quem está ouvindo isso aí, ouvindo o nosso papo aqui, né? E está pensando, beleza, ouvi ele falar de operações, ouvi falar de liderança, ouvi falar de IA, e agora, né? Tem algum livro que você indicaria? O que você acha que... Um livro e uma dica, pronto. Eu vou indicar uma pessoa, pode indicar uma pessoa? Um livro, uma dica, uma pessoa, pode ser? Eu vou indicar uma pessoa chamada Fernando Barra. Assim, quem não segue ele, siga, é Fernando Barra. O Fernando Barra, ele foi por muitos anos, ele foi da IBM, ele foi um cara muito grande. Ele que trouxe o Watson para o Brasil. Então, ele trouxe o Watson para o Brasil. E ele escreve muito no LinkedIn hoje com uma visão de futuro do trabalho e com IA. Então, Fernando Barra. Aliás, se quiser trazer ele aqui no podcast, a gente dá um jeito. Cara, um cara brilhante. Ele postou uma coisa no final de semana que para mim foi aquela coisa uau, né? Ele postou assim, aquela pergunta que a gente faz de a IA vai substituir o ser humano ou não, não é essa a pergunta a se fazer. A pergunta a se fazer é, o que eu tenho de especial que uma IA nunca vai substituir? Ponto. Quando eu li isso, eu falei, cara, é isso. O que eu, Bona, tenho de único que nenhuma IA vai substituir? O que você tem de único? O que você tem de único? O que você talvez tem de único? Eu acho que isso que é a resposta que eu quero trazer, sabe? A partir dessa visão, é isso. Que vai substituir, não está na nossa mão, mas aquilo que é só seu, que é insubstituível para uma máquina. Acho que é isso que você tem que ter. Primeiro, o autoconhecimento de entender o que é isso seu. E vou te falar, eu tenho 44 anos. Não é fácil. A gente está sempre se perguntando o que eu faço de bom, qual que é a minha competência maior. A gente fala muito sobre isso, eu estou há anos sobre isso. Mas se você buscar isso, o que você faz você único, que nenhum IA vai te substituir? Então acho que essa é a frase que eu falo, e sigam o Fernando Barra no LinkedIn. Então tá bom, Boa. Muito obrigado, viu, Bona? Muito bom. Deixa também suas credenciais aí, seu podcast. Então me procurem no LinkedIn, Bonarotti ou Bona, o podcast Pílulas de Conhecimento, onde semanalmente eu recebo convidados e convidadas para falar sobre o tema de liderança e carreira. Estou convidado aí, você aí que está assistindo a gente, para acompanhar. Vou deixar aí nas redes sociais, depois a gente coloca lá. Então, muito obrigado. Vou chamar a Keila para deixar um presente para você. Não, tem presente? Obrigado. Sabe que você gosta de café? Que legal. Gosta de café? Gosto. Então aí, já vai fazer um café na prensa francesa, chocolatinho. Vai ter meus momentos de demais, reflexão. né? Isso aí. Obrigado, mas obrigado. Parabéns Valeu. pelo projeto novamente. Então, continue, que eu acho que é muito rico. E você, meu amigo, irmão, mais Obrigado. uma vez por essa. Obrigado por ter A vindo. próxima a gente conta mais histórias sobre o Serrano. Valeu, Serrano, também. Obrigadão aí pelo apoio. Tamo junto. Fiquei aqui mais de coadjuvante, mas, cara, muito bom o papo. Aprendi muito aqui. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigado, viu, pessoal. Tchau. Até o próximo.